Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, os nossos perfis no Instagram e no Facebook, além do nosso canal no YouTube, está tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, segunda-feira, reapresentação do programa Gente que Fala às 10 da noite pela Rádio Cultura AM do município de Dois Córregos, no interior paulista. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também do WhatsApp fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana por aqui com o programa Gente que Fala, com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo, e vamos conhecer os nossos convidados de hoje para análise e debate dos temas por aqui propostos. Tony Mastaller, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Como está, Tony? Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, começando a semana fervendo de notícias e com colegas de bancada que eu já vi que eu vou aprender muito. Muito obrigado pela presença, Tony, pela colaboração sempre com a gente no programa Gente que Fala. Caio Cassinelli, economista, especialista em inteligência de mercado. Caio, como é que está por aí? Tudo bem? Opa, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Estamos à disposição aí para debater junto com vocês e aprender também. Muito obrigado. Também com a gente o doutor Alessandro Azzoni, advogado, economista, especialista em direito ambiental. Tudo bem, doutor Alessandro? Tudo bem, muito prazer estar com vocês todos aqui. Bancada boa para altos debates, e acho que vamos poder contribuir bastante e aprender bastante, né? Muito bem, muito obrigado, doutor Alessandro, pela presença. Já já a gente vai ter aqui também na nossa conversa o doutor Américo Angélico, ele é advogado, desembargador aposentado, ainda não está na conexão. Logo, logo, quando ele estiver já aqui na conexão com a gente coloca ele aqui também na nossa conversa. Vamos ao nosso primeiro assunto dessa edição, então, do programa Gente que Fala de hoje, estreando esta semana. Vamos dizer que o presidente Lula vai mesmo indicar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e também Paulo Gonet para comandar a Procuradoria-Geral da República. O anúncio deve ser feito ainda hoje, antes do embarque de Lula para a Arábia Saudita, onde ele participará da COP28. Olha só, gente, esses dois cargos estão à espera das indicações há mais de 50 dias, ou estavam à espera, né, das indicações, uma vez que os nomes agora foram apresentados. Uma demora nunca antes ocorrida. E a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, passou a ser cotada para o Ministério da Justiça no lugar de Flávio Dino. Tony Mastaller, vamos então à análise deste assunto. A gente sabe que essa situação do atraso, essa demora, porque nessas nomeações, embora sejam indicações para a área jurídica, sempre tem um cálculo político a ser feito. E aí o cálculo político, né, do ajuste daqui, do puxa dali, acaba trazendo, às vezes, alguma demora. E uma demora além do tempo, a gente nunca viu nada nesse sentido, né? Eu acredito que eu vou ter mais que eu aprender aqui com o doutor Alessandro, por exemplo, que o doutor Américo ainda não entrou, mas que conhece mais da área. Mas, do meu ponto de vista de comunicação, eu conheci o Flávio Dino quando ele estava disputando o governo do Maranhão. Eu tive que ir até lá para trabalhar um pouquinho com o Edinho que estava como candidato na oportunidade para fazer o governo do Maranhão. Na época ele ganhou, e aí foi firme, forte, foi bacana a coisa, mas o que acontece é que, assim, eu acho que o Flávio Dino hoje ele se colocou numa posição estrategicamente delicada. Se você fizer uma pesquisa hoje, as pessoas realmente estão com ele em muito baixa estima. Por quê? Por causa do jeito
bonachão, um jeito de querer meio humilhar, perdeu-se um pouco da linha do governador, que teve um secretariado fantástico, que eu pude conviver com alguns, e eu sinto muito isso. E eu, particularmente, não gosto dessa história de você ter gente na mais alta corte com indicação política. Eu não sei se o Brasil sabe lidar muito bem com isso, sabe? Sempre me é algo estranho. Você percebe que as pessoas ficam com dívidas de gratidão, às vezes os egos estão inflamados, como ultimamente. A coisa está ficando um pouquinho estranha, Mauro. Eu vou torcer muito pelo meu querido Brasil, mas eu acho algo estranho como anda a nossa justiça na alta corte. Agora, em relação ainda a essa demora, a partir aí da sua área, né, da comunicação, isso, de alguma maneira, afeta a comunicação do governo federal, porque é uma demora para indicações de cargos que está todo mundo esperando já há muito tempo. Isso nunca ocorreu antes. Então, afeta sim pelo seguinte: nós não estamos falando aqui de uma parte da população que é aquela solta rojão para qualquer coisa que o seu político de estimação faça. Mas tem uma outra parte, que é a parte que raciocina um pouco, que começa a não entender isso. O que está acontecendo? Por que esse diferencial? Por que está tomando tanto tempo? Há algum perigo? O que está acontecendo? Então, você gera um clima não positivo para as pessoas, né? Então, é só o que a gente não está precisando nesse momento, climas não positivos. Doutor Alessandro Azzoni, sua avaliação a respeito da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a vaga do STF, a vaga que era da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e também de Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República. A respeito deste atraso, quais as implicações disso? Claro, tem muita coisa ainda para acontecer, o nome de Flávio Dino tem que passar pelo Senado, enfim, mas, a princípio, este atraso nas indicações implica de que maneira? Eu acho que o primeiro passo que a implicação é que o quórum fica par, né? Então, quer dizer, você pode ter decisões aí que não vão poder ter se tiver um empate em votação na plenária, isso pode complicar um pouquinho a situação. Mas fora, a indicação, ela tem que estar, o presidente Lula está agindo com prudência para não fazer uma indicação como foi feita a primeira indicação dele, justamente para colocar. Já tem um problema que ele deveria substituir por uma mulher, né? Já que a Rosa Weber saiu, então o correto seria você continuar com, com a indicação de uma mulher, que até se cogitou da Tebet, de a Simone Tebet, mas é, não prosperou. Mas, ao meu ver, assim, a questão do Dino, eu acho que, dentre os outros indicados, eu acho que ele não se sairia mal, acho que nessa situação. Apesar de ter essas indicações políticas, como foi colocado, infelizmente a indicação da corte é uma questão do presidente, né? Então, o presidente pode fazer uma indicação pessoal, isso já aconteceu, nós tivemos o Marcos Mello, praticamente, que era primo do Collor, ele foi indicado, e, por sua vez, ele foi um ótimo ministro, né? Eu acho que a corte na hora que você entra na corte, você acaba assumindo atribuições que, mesmo questões políticas, elas acabam tendo que ser colocadas de lado. Lógico, você tem uma convicção, você tem a, a questão do presidente ter indicado, mas tem discussões que acabam sendo levadas extremamente por direito. Eu acredito que, pelo que eu tenho visto, alguns posicionamentos do Dino, tirando essas exaltações que o cargo ocupa, né, como ministro, e acaba enfrentando algumas situações políticas de segurança pública também. Mas eu acho que ele tem uma postura de transparência. Eu acho que assim, a eloquência dele na fala, conhece a matéria do direito. Então, eu já tive alguns encontros onde ele proferiu algumas palestras, assim, senti um posicionamento assim que eu acho que, se ele fosse indicado nessa altura do campeonato, não seria uma péssima indicação perto dos outros que nós tínhamos. A questão do procurador, ele causa ainda
a da ala da esquerda do PT é contra, porque ele é uma pessoa extremamente conservadora, é um procurador já dentro do Ministério Público Federal, então eu acho que e a questão de ter duas pessoas que praticamente acabam do Supremo Tribunal Federal que acabam dando apoio para ele, mas eu acredito que é uma indicação por ele ser ultraconservador, fere praticamente a toda aquela ideia que nós tínhamos que vir uma pessoa mais alinhada com o governo. Então, ele está indo para uma linha mais técnica. Então, eu acho que até o Messias acabou caindo por causa de ele era para estar indo para essa vaga, mas eu acho entre o Messias e a questão a questão do próprio Gonetti, eu acho que ela foi uma situação que fica mais técnica. Então, eu acredito nesses dois sentidos. A questão do Gonetti, pelo fato da esquerda já dentro das alas do PT ir contra, então significa que ele tem um posicionamento mais rígido. Então, isso pode ser para a sociedade, pode ser um resultado positivo. E mais uma vez, né, com a indicação de Paulo Gonet, doutor Alessandro, o fato de não ter sido escolhido alguém da lista tríplice, né, como também já aconteceu também com o ex-presidente Bolsonaro. A questão da lista tríplice, ela já não vem sendo seguida já há algum tempo. Eu acho que, ainda mais que praticamente a função dele é trabalhar justamente com o Ministério Público, então, contra as ações de irregularidades dentro do próprio governo como um todo. Então, você escolher alguém da lista tríplice que você não tem um alinhamento previamente político ou você não conheça, você pode criar até um grande problema. Acho que é por isso que a lista tríplice nos últimos governos foram colocadas de lado e são colocadas indicações pessoais. Sim. Quero apresentar agora, acho que já está devidamente aqui na nossa conexão, doutor Américo Angélico, advogado, desembargador aposentado. Tudo bem, doutor Américo? Está na nossa escuta, o seu áudio está fechado, pode abrir, por gentileza. Pode abrir, por gentileza, embaixo aí do lado esquerdo. Ainda não. Mais uma vez, doutor Américo Angélico, advogado, desembargador aposentado. Ainda não. Enquanto isso, eu vou seguir com o Caio Cassinelli, enquanto a gente observa aqui a devida conexão do doutor Américo. Caio, aquela expectativa também que tinha em relação à indicação de uma mulher, né, para o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, porque, afinal, quem saiu foi a ministra Rosa Weber. Então, a gente tem, de fato, uma mulher a menos, né, entre os ministros, com a possível chegada, evidentemente, de Flávio Dino. Sim. Então, desde o começo, quando se perguntavam para o Lula essa questão, ele nunca deixou claro se realmente ele completaria essa cota com mulheres ou não, né? Ele nunca deixou isso claro, ele sempre foi pela questão, eu não vou dizer política, mas de uma indicação pessoal mesmo. É uma questão pessoal dele. E, enfim, nós gostaríamos que houvesse esse equilíbrio, como eu gostaria que houvesse esse equilíbrio tanto no executivo quanto no legislativo, o judiciário não seria diferente, para que metade e metade fossem para homens e para mulheres, né? Como tudo que eu acho que deveria ser, mas isso é a minha opinião. Agora, a gente também tem que entender que se não houver um quadro feminino que agrade ao presidente, não é por causa de uma questão, vamos dizer assim, equânime da sociedade que isso tem que acontecer, né? Ele tem essa liberdade. Eu, por mim, escolheria uma mulher. Tem várias mulheres aí capazes de cumprir o cargo no STF. Tudo bem, gente. Passado o nosso primeiro tópico, a gente não tem ainda aqui a conexão, devida conexão. Eu acho que o doutor Américo já está acontecendo. Olá. Doutor Américo está na conexão? Doutor Américo está na conexão? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Eu peço isso. Eu estou lutando aqui com o computador celular, com a minha secretária e uma colega, mas não tô conseguindo evoluir
para A gente não participar. tem. Agora, me ouve, Mauro? Sim, é muito ruim aqui a chegada do seu sinal. Vamos ver se a gente consegue dar sequência. Sua imagem está prejudicada e o seu áudio também, mas vamos ver o que Eu já acontece. tentei o celular, tentei dois cores, duas assistentes aqui jogando, mas De está fato não há vendo condições, alguma doutor. coisa que nós não conseguimos detectar para que eu possa participar. Pouco corta, eu estou vendo uma coisa imperiosa, coisa está impedindo Não aqui. há condições mesmo, doutor Américo. Eu vou pedir a Eu gentileza também de não quero sair. atrapalhar a nossa reunião. Sim. Vamos seguir em frente aqui, então. Doutor Américo, vamos combinar o seguinte: se o senhor puder sair da conexão e entrar novamente, a gente vai testando aqui até o momento de dar certo aqui a sequência, tá bom? Caio, eu vou seguir aqui com você no próximo assunto. Programa Gente que Fala pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e com retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, cidade do interior paulista. Uma pesquisa feita pela Fintech 11 apontou que o dinheiro, ou a falta dele, né, é a maior preocupação dos 54%, de 54% dos brasileiros, seguida bem de longe por família, 17%, saúde, 13% e trabalho, 8%. Entre os entrevistados que elegeram o dinheiro como essa maior inquietação, 55% disseram que o principal é não ter como bancar as emergências, como acidentes, problemas de saúde, etc. E 42% responderam que a maior aflição é não ter dinheiro para pagar as contas do mês. Com a conclusão que a gente tira desse levantamento, Caio, eu já tirei a minha aqui. Se você correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É uma questão conjuntural, né? A gente vem desde o 2014 aí com essa questão da perda de posto de trabalho e não a recuperação disso, porque quando a pessoa fala assim, minha preocupação é dinheiro, é renda, ele não sabe. Então, a informalidade está se sobrepondo ao emprego formal, né? Hoje tem a tal pejotização, onde você deixa de estar na parte de segurança do seu emprego por uma CLT, ou enfim, por alguma outra coisa, e, e, e essa insegurança transforma essa ansiedade para a questão de você não conseguir renda. Em você não conseguindo renda, você elenca isso como a sua prioridade, né? Eu não sei hoje, por exemplo, começa o mês, a pessoa não sabe quanto que vai faturar naquele mês ou amealhar naquele mês para pagar suas contas ou até nem isso. Então, aumenta o endividamento, né? Hoje a gente está numa base de 70%, 80% das famílias estão endividadas. Não quer dizer que essas famílias, o endividamento, ele é necessário para as famílias, né? Comprar uma casa financiada, comprar um carro financiado, tudo isso é endividamento, né? O que não pode é atrasar isso, né? Então, um dos vilões é o cartão de crédito. As pessoas estão hoje procurando no cartão de crédito a renda que ela não tem no trabalho. Então, hoje os bancos, nessa competição que tem de cartões de créditos, eles estão abrindo muito crédito para as pessoas, às vezes com um salário pequeno, e com crédito alto no cartão. Se atrapalha, não tem jeito. Hoje, desses 80% das famílias estão endividadas. E 40% dessas famílias, 30 e pouco, quase 40%, estão com parcelas atrasadas, devidamente com dívidas a saldar. Não é aquele endividamento saudável que a gente fala, compromisso, né? Em que a gente compra um carro em 36 parcelas, uma casa em 20 anos, um eletrodoméstico, enfim, que você, dentro do seu orçamento, você vai fazer para pagar. Hoje não está acontecendo isso. Hoje a gente está se valendo do cartão de crédito para ter aquela renda que a gente não consegue trabalhando. Então, tem gente que está parcelando e compra em supermercado. Já assim, uma coisa dessa é muito preocupante isso, né? Então, essa questão do dinheiro, ela sobrepõe realmente as outras, como fala, os outros itens da pesquisa, porque
não se consegue trabalho, ou se consegue trabalho temporário, né? Isso é um E é dos casos. e é interessante, né, Caio? Porque, olha, 54% dos brasileiros, então, tem a preocupação aí em relação ao dinheiro. Aí, de longe, como eu destaquei aqui, família 17, saúde 13 e 8% trabalho. Mas tudo se encontra. Se você não tem dinheiro, Sim, você promove o bem-estar da família. Se você não tem dinheiro, você não consegue ter uma prevenção à saúde, pagar um plano exato. de saúde, enfim. E se você não tem trabalho, ou se tem um trabalho e não tem a renda suficiente, ou A seja, renda, tudo isso é um grande balaio, né? exatamente. Tudo gira em torno da renda. Não adianta eu ter um trabalho que a gente chama de subemprego, vamos dizer assim, onde a minha renda não é suficiente para eu cobrir o básico, né? Aí eu vou me socorrer de onde, né? É, de um crédito consignado, de um cartão de crédito, até de agiota, né? Tem gente que infelizmente recorre a esses recursos. Então, fica muito difícil. Enquanto a gente espera que agora, já tem um ano de governo, me parece que as coisas estão caminhando, a taxa de desemprego caiu de 12% para 10%, mas ainda é muito pequena, mas também isso precisa andar junto. Eu preciso gerar emprego e preciso que essa renda ela evolua, porque se eu abrir um posto de trabalho, por exemplo, eu mando duas pessoas embora que ganham 5.000 e contrato duas para 2.500, aí os postos de trabalho continuam lá, mas eu diminui a renda, né? É. E isso é importante saber. Então, as coisas precisam caminhar juntas. Postos de trabalho e renda, manutenção de renda. A renda caiu, né? A renda caiu. Agora está tendo uma recuperação, mas é mínima, é muito pouco, perto do que já teve nesse espaço. A gente já teve um auge em 2020, caiu agora e está retomando, mas é muito pouco ainda. Tony Mastaler, vamos girar o tema aqui entre vocês, os demais. Enfim, Tony, se fosse você o entrevistado e você apontasse o dinheiro aí como preocupação, por qual razão? Por essa preocupação de não ter como bancar as emergências, ou não ter mesmo o dinheiro para pagar as contas do mês? É o que eu disse aqui: se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu acho que as duas coisas são bem tão juntas, né, Moro? A gente vive um momento bastante difícil, né? O Brasil está, infelizmente, não conseguindo o que a gente gostaria que revigorasse economicamente. Velho, quando eu tenho 63 anos, quando eu tinha 6 anos, eu lembro de uma frase que foi me dita: Filho, o Brasil é um país de contrastes. E nós continuamos, né? Porque na Bahia estão fazendo a fábrica da BYD, aí, o Build Your Dreams, né? Maravilhosos carros, assim, moderníssimos, e nós estamos aqui patinando, patinando. Quando você começa na economia informal, graças a Deus a economia informal existe, mas, pô, é triste, né? Porque você começa a ficar fora de um esquema que, como civilização, como país, como comunidade, né? Nós deveríamos estar caminhando, ganhando coisas sociais para ter certas garantias e tudo. A gente tem que acabar meio se perdendo disso. Então, assim, as pessoas vão para um lado e ficam completamente perdidas, né? Eles vão brigando. É aquela história. Eu entendo aqui que o Caio falou da questão que preocupantíssima do cara estar comprando parcelado e pagando a conta do supermercado dele em parcelas, mas por outro lado esse cara está pensando, ele já chegou num nível de complicação que ele fala: eu vou comer enquanto der, lá na frente eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, isso somado ao estresse que a gente vê em gigantesco pós-pandemia e que acabou envolvendo o mundo em guerras, que acabou polarizando demais, principalmente aqui no Brasil, e fez com que famílias brigassem e tudo mais, o psicológico das pessoas está em frangalhos. Somado isso a não ter um mínimo recurso, não para dignamente, para comer algo, eu vejo assim com muita tristeza um futuro bastante perigoso.
Vamos tentar agora, doutor Américo Angélico, desembargador aposentado com a gente, na conexão do programa Gente que Fala. Tudo bem, doutor? Vamos ver se a conexão está de acordo agora. Bom dia, Mauro Friesman. Não sei se melhorou, se você está me ouvindo direitinho, A gente te ouve um se pouco as melhor. coisas se equilibraram aqui para que eu possa participar. É Só vou pedir interessante uma, aqui no meu só vou pedir uma computador. gentileza, doutor Américo. Só se afasta um pouquinho da tela, porque a gente está cortando a sua cabeça, senão as pessoas nas redes sociais não podem acompanhar. Agora sim, vamos analisar Agora, essa nossa nota aqui, dessa preocupação do brasileiro com o dinheiro para pagar as contas ou para pagar as emergências. Como é que o senhor entende? eu primeiro eu assino embaixo das opiniões que já foram que já foram dadas aqui, especialmente a do Tony, que foi o último que se manifestou, preocupante a falta de dinheiro. Causa um estresse gigantesco uma conta que não pode ser paga. E, por exemplo, essa situação do cartão de crédito, que ajuda bastante, porque você pode comprar e depois parcela o valor total, parcela o saldo, mas às vezes existe o quê? Uma continuidade de despesas que vai formando um valor único, grande todos os meses, que às vezes torna a situação difícil. É altamente preocupante porque na nossa sociedade tudo se verifica por dinheiro. Eu pergunto, Mauro, estou sendo ouvido Sim, normalmente? pode seguir. Então, tudo se traduz em dinheiro, a coisa mais simples, desde um café, aquelas coisas, embora a sociedade esteja cada vez mais preocupante com o vulnerável, mas o dinheiro tornou-se um valor imprescindível. É para alimentação, é para a saúde, é para o lazer, enfim, para todas as coisas que existem na nossa sociedade. Essa é a minha Ah, opinião, Mauro. sim, sim. Doutor Alessandro Azoni, sua avaliação sobre esse nosso tema. Eu vejo como eu divido um pouco desse posicionamento. Eu acho que é uma questão é renda, realmente. Eu acho que nós tivemos duas fases, praticamente, né? Nós tivemos um período da pandemia, onde as pessoas perderam seus empregos, as suas rendas tiveram que se recriar através da pejotização, buscando até a questão da informalidade, mas conseguiram sobreviver, mas só que eles tinham um prazo, praticamente, para ficar fora do mercado de trabalho, e com isso, quando se estendeu demais a questão da recuperação econômica pós-pandemia, essas pessoas elas se endividaram, elas acabaram se endividando para não se tornarem inadimplentes. E essa questão do endividamento, ela acabou se tornando crônica. Hoje, muitas das famílias que estão nessa entrevista, praticamente, ela não quer fazer um controle financeiro, porque ela já sabe que não vai chegar no final do mês, não vai ter dinheiro. Mas se ela não fizer o controle financeiro, ela vai ficar recorrente dessa situação. A pesquisa ela coloca muito que somente a classe média que mais sofreu, porque ela não consegue fazer cortes como a classe C e D, que praticamente elas conseguem suportar uma situação maior na questão dos cortes. A classe média ela não consegue fazer esses cortes porque é uma questão do convívio familiar, essa questão de você ter o conforto, cortar determinados. Parece que é uma ofensa, então praticamente você acaba se endividando e seu dinheiro acaba não dando. A classe média ela sofre muito com isso, ela tenta manter seu padrão social, só que às vezes você precisa fazer o corte. Como muito bem colocado pelo desembargador, eu costumo falar muito para as pessoas que é o seguinte: são os pequenos gastos que consomem mais o seu recurso. É como se você tivesse uma torneira pingando dentro da sua casa e você fala, poxa, o consumo da minha água está aumentando. Está aumentando porque você está vazando. Você pega um exemplo, o cafezinho mesmo, como foi colocado, ele custava 99 centavos. Hoje ele custa
dependendo de 5 a 8 ou até 10 reais. Então, quer dizer assim, vamos falar que ele custe 5. Se você for tomar 2 vezes no dia, são 10 reais. 10 reais, se você colocar que você trabalha praticamente 20 dias no mês, você tem aí praticamente 200 reais. Para uma família, ou para uma pessoa que tem uma renda, você está escapando 200 reais num pequeno vazamento. Então, por isso que eu falo, o controle financeiro dá para você colocar a somatória dos seus gastos e você consegue ver aonde você está tendo seu supérfluo. Ah, estou usando muito Uber. Eu teve uma pesquisa recentemente que o delivery praticamente era o grande vilão, porque as famílias ficaram no vício de sempre pedir para o delivery, e quando você coloca, elas estão endividadas porque elas gastam quase metade ou quase totalidade de sua renda com delivery. O conforto pode ser usado, só que tem que ser usado com medidas mais controladas. Cartão de crédito, hoje, realmente, as famílias cometem um erro. Elas cometeram o erro de achar que o limite do cartão de crédito é o teu salário, é a extensão da renda. Não é, ele tem que saber usar. Então, eu acredito que falta uma questão lógico, falta dinheiro, realmente a inflação pesou demais, está pesando muito no nosso custo de vida, só que nós temos que saber fazer o corte. Senão, nós estamos dando a explicação para o governo gastar mais também. Ah, caiu a arrecadação, mas tem gasto, vamos gastar. Então, o nosso déficit também nós temos. O governo tem que cortar para parar de. Se não tem arrecadação, ele tem que cortar o contingenciar. Nós também. O nosso É. orçamento não diverge dele. É interessante, né, doutor Alessandro, essa analogia que você fez da torneira aberta, pingando ali de pouquinho em pouquinho, e isso vai representando o grande vazamento das contas, né, no final do mês, e o café, né, porque a gente acaba sacrificando os menores prazeres, né, o prazer de tomar um café, né, para quem gosta de café, fica comprometido, porque você vai fazer a conta no final do mês por baixo, R$ 200 só em café, é muita coisa, né? Esses valores pequenininhos, porque você não vai só tomar o café, você vai pegar um pão de queijo, Claro, você vai comer um claro. pão na chapa. Aí, se você. Não que você vá cortar, mas assim, já que você não consegue cortar a TV a cabo que os seus filhos querem, não consegue cortar a internet na sua casa, não consegue cortar as TVs por assinatura, para aquelas redes que você tem para assistir. Então, se você olhar hoje o seu cartão, você vai estar lá, YouTube, Netflix, não sei o quê, você vai ter vários serviços que daria para você falar, pô, vamos dar uma reduzida nisso, né? Mas se você vê seu serviço de assinatura, você fala, não, mas isso eu não corto. Aí você vai cortar o quê? O cafezinho. Então, já que você não consegue fazer o corte mantendo a sua estrutura social que você quer manter, então você tem que fazer os cortes no seu prazer. É. Agora que eu estou entendendo, porque muita gente já não está mais me chamando para tomar um cafezinho. Ó, antes tinha, vem tomar um cafezinho aqui. Até a gentileza está cortada nos últimos tempos. É verdade. Olha, vamos fazer um intervalo, mensagem aqui do nosso apoiador. A gente volta em seguida com a sequência de mais temas no programa Gente que Fala. É rapidinho. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no interior paulista. A gente segue aqui com o próximo tema. Doutor Alessandro, eu vou com você de novo para a gente tratar do seguinte:
As agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil abriram mais cedo, na quarta-feira passada, para o atendimento para as pessoas interessadas em renegociar dívidas. Isso aqui tem bem a ver com o assunto anterior que a gente tratou. Foi o dia D do Desenrola Brasil, um programa do governo federal que oferece condições de parcelar dívidas com valor atualizado de até R$20 mil. Essa é a terceira fase do programa, que começou em julho, negociando dívidas de clientes com bancos, e aí na segunda fase, no mês de outubro, fazendo acordo com débitos, né, com lojas, contas de água e luz, entre outros atrasos. Enfim, é uma forma também de ajudar as pessoas aí a tentar colocar as finanças em dia, não é, doutor Alessandro? Isso, o programa Desenrola justamente pega uma camada da população, são até 2 salários mínimos, então ela é aquela que tem o vício praticamente de pegar a extensão do crédito consignado, a questão do crédito em cartão de crédito como renda. Então ela acaba se endividando. Só que o acesso dela para o sistema financeiro é muito difícil. Chegar num gerente, chegar a falar uma renegociação, e realmente quem não passou já por isso, de tentar falar com o gerente para renegociar uma dívida e simplesmente ele falar não posso fazer nada, ou reparcela e te dá um financiamento com... Você já está com juros da tua conta, ainda ele vai lá te financiar com outros juros mais caros e você acaba ficando endividado. Então, praticamente, essas questões saneadoras, diretamente com a instituição financeira, é quase nula, a não ser quando você cai naquele chamado o título já podre para o banco, praticamente, que ele já é irrecuperável, aí você passa para um setor de cobrança, que aí vem a queda dos juros, porque eles já sabem que o banco já contabilizou isso como perda, então praticamente aí você consegue. Mas se você é um cliente normal e você quer renegociar uma dívida, você não consegue. E esse programa Desenrola, ele facilita justamente o acesso dessas pessoas que não conseguem chegar numa agência e consegue de uma certa forma, renegociar suas dívidas. Só que eles têm que tomar atenção no seguinte, eu vou lá renegociar minha dívida, perfeito, só que a renegociação que eu estou fazendo, você tem que lembrar que se ele cabe dentro do meu orçamento. Nós estamos discutindo muito a questão de orçamento, se as pessoas sabem quanto que sobra de dinheiro, se ela não faz um planejamento e o dinheiro já não está dando para o final do mês, qualquer dívida que ele assuma de R$100 ou R$150 de alguma dívida passada, automaticamente ele não vai pagar. Então, ele precisa se readequar para poder assumir a dívida do Desenrola. Estou com o site aberto aqui do Desenrola, só no leilão, o leilão, ou seja, que foi feito para as empresas que eram credoras, só em desconto foram dados R$126 bilhões, ou seja, de abatimento de desconto. Então, isso significa que muitas das dívidas poderão ser quitadas, mas só que com a atenção de você não assumir uma renegociação e você não caber dentro do seu orçamento, porque você esqueceu de fazer a lição de casa, de saber quanto eu tenho de sobra para poder pagar. Eu acredito que esse programa veio numa hora boa, justamente no momento que as famílias estão endividadas, elas se endividaram e não conseguiram, muitas dessas famílias de até 2 salários mínimos, elas se endividaram, ainda não chegaram na inadimplência, porque elas tentam honrar seus pagamentos, ela paga uma, depois ela paga outra, mas ela tenta sobreviver. E esse programa de Desenrola, eu acho que ela veio no momento certinho para atender essa faixa da população. Vamos tentar ouvir o doutor Américo a respeito desse tema, e num momento bom agora, né? Evidentemente, né, para quem está empregado, e tem o 13º pela frente, né, doutor Américo Angélico, para poder ajudar e aderir, né, nessa proposta que o Desenrola traz aí para essas dívidas atrasadas, né? Sem dúvida, Mauro, vou dar minha opinião, mas eu queria antes me desculpar um pouquinho pelos problemas de internet havidos, em que a minha participação ficou um pouquinho prejudicada, em que peço os nossos esforços aqui. Mas eu novamente estou de acordo com a opinião do nosso colega Cássio, que se manifestou recentemente, e acho que esse programa Desenrola foi muito bem bolado, sem dúvida, porque ele atende ao pessoal de baixa renda, é um pessoal que está prejudicado pela situação que nós temos, é um cenário social e político um pouco difícil, o dinheiro está cada vez um pouco mais difícil, e esse programa
permite um acesso às pessoas às instituições bancárias, podendo renegociar a dívida e podendo dar um outro sentido. Na verdade, eu não sei exatamente na prática como é que fica, porque nós sabemos que as instituições bancárias, em geral, não querem tomar prejuízo, mas certos negócios estão sendo feitos de uma forma que o programa Desenrola está dando acesso às pessoas e está dando possibilidade de negociação. Pelo que eu ouço falar pela imprensa, eu estou achando que este programa foi uma boa iniciativa e que, sem dúvida, está ajudando aos familiares e aqueles que estão precisando negociar e melhorar a sua situação. Caio, para a sua avaliação também, a gente está na terceira fase do programa Desenrola e que venham outras quartas e quintas fases, enfim, até porque a gente está observando a queda dos juros, enfim, então está tudo muito favorável, né, para essas propostas de renegociação, né? Sim, sempre houve essas propostas, né? A gente tem vários birôs de crédito que fazem isso. Agora, partindo do governo é inédito, né? Agora, corroborando o que o doutor Alessandro falou, esse, esse problema conjuntural que a gente está atravessando, em que existe essa oferta de crédito, mas não existe uma educação para você usar esse crédito. É isso que o doutor Alessandro colocou e colocou muito bem. Então, por isso que existe essa aflição do dinheiro, né? Então, foi dado muito crédito pelos bancos, fintechs, e quem que seja, e as pessoas foram usando sem a educação financeira que deveria vir junto, né? O programa Desenrola nada mais é do que isso, ó, deixa eu ajudar essas pessoas a terem mais crédito agora. Eles não estão conseguindo. Já que eles não conseguem emprego, eles não conseguem alguma coisa, o governo resolveu ajudar, limpando o nome deles, entre aspas, para que eles pudessem ter acesso a mais crédito. E aí é um perigo, como o doutor Alessandro bem disse. Tudo bem, eu consigo resolver um problema, mas é paliativo, porque eu vou entrar de novo nessa esteira, eu vou entrar de novo nesse sistema, né? O governo está me ajudando de um lado, mas está me provocando para ir do outro. Então, precisa haver um corte, dizer para essas pessoas, olha, você vai entrar no Desenrola, mas, ao mesmo tempo, você vai fazer entre aspas, um curso de educação financeira para não entrar mais nisso, né? E o governo tem como disponibilizar várias ferramentas para que isso ocorra. Deveria ser esse combo. Então, na minha opinião, age de um lado para estancar um problema, mas ainda não previne essa volta para esse problema. É um problema bem sério, né, Caio? Sim. Porque às vezes a pessoa até tem a educação financeira, ela sabe que ela só pode comprometer até um determinado nível a renda dela com determinadas coisas compradas a longo prazo, mas, sei lá, a pessoa precisa comprar um sofá naquela famosa loja de sofás ali. E ela vai pensar naquela prestação, se vai caber no bolso ou não, e não no preço total do sofá. E aí dela lembra, mas eu preciso ver a geladeira também. E vai somando prestação com prestação, daqui a pouco não tem mais salário para pagar. Mas como bem disse o doutor Alessandro, e as pequenas coisas, né? A geladeira, ele faz a conta. O carro, ele faz a conta. Mas o delivery, o cinema, o streaming que ele está pagando aí, os pouquinhos todo mês, a hora que ele vê a prestação no sofá, né? E não se deu conta disso. Então, a gente acha que as pessoas sabem, não sabem. Ela não sabe. Ela vê lá, como foi dito, vê lá o limite do cartão, o limite do cheque especial, acha que é para usar salário. É esse o problema. Tony, o que você comprou por último aí que está parcelado, hein? Faz tempo que eu não compro. Não, compro um pacote de turismo, é verdade, que acabamos não usando, deu maior rolo. Mas, enfim, eu vejo tudo isso e vou mais também na história do Caio. E na oportunidade da eleição, eu pude acompanhar um pouco mais de perto o Ciro Gomes, no sentido das propostas dele, que tinha como uma das bandeiras esse recálculo, né? E o Ciro já estudou várias coisas, eu não sou economista, não consigo, mas na época ele explicava que o choque de você trazer essa turma toda a ter crédito e que
esses outros, como o próprio doutor Alessandro já colocou, algumas dívidas passadas já foram no perdas e danos da contabilidade, já se resolveram contabilmente pela nossa legislação brasileira, que o choque de novo crédito seria muito positivo para a indústria. Isso somado a essa sugestão do Caio sobre você virtualmente fazer um trabalho para mexer com as pessoas, na minha leiguice e ignorância, acredito que seria bem mais forte e bem mais resultante. É claro, né? Numa barca agiota, por exemplo, numa barca não sei o quê, mas sim, mas macroeconomicamente você ia sentir aí uma coisa bastante grande, né? E como tudo, como algumas coisas, na época da peleja eleitoral, foi colocado como foram fazer troça e brincar, etc. Eu acho muito engraçado isso. Em algumas para você desconstruir uma boa proposta, você tira sarro, brinca, etc. Depois você só muda 2 vírgulas e faz a proposta, né? É interessante. Bom, gente, vamos seguir aqui para mais um tema do programa Gente que Fala. Estamos pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e também com retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista. Doutor Américo, o aluguel de uma casa ou de um apartamento envolve uma série de detalhes, muitas vezes até problemas imprevisíveis, né? Um deles vem causando muito debate nos condomínios, são os aluguéis de curta duração, feitos por meios de sites, aplicativos como o Airbnb e outras ferramentas similares. É um tema que causa muita preocupação agora com a chegada da alta temporada, com a aproximação da alta temporada, né? E o assunto, a gente sabe que tem sido uma constante nas suas palestras. Afinal, segue aquela polêmica e o que pode e o que não pode ser feito em relação ao aluguel temporário? Olha, Mauro e nossos colegas, a situação é bastante, eu diria, angustiante em alguns aspectos, porque a legislação não fala nada. Não existe nenhum pormenor na legislação brasileira, nem na centralização condominial, que toda a legislação condominial está dentro do Código Civil brasileiro. Isso o legislador colocou tudo dentro do Código Civil a partir de fevereiro de 2002. Então, e todas as leis esparsas que foram feitas alterando o Código Civil e nele participando desde 11 de fevereiro de 2002 até hoje, essas leis foram se somando, mas nenhuma delas sequer. Perdemos a conexão do doutor Américo, caiu o sinal dele, a gente vai seguir. Então, olha, gente, perguntas da nossa audiência chegando por aqui. Doutor Américo, está presente? Onde pede você? Vamos lá, doutor Américo. Está melhorando? Vamos tentar seguir. Cortou de novo? Sim, sim. Melhorou? Sim, pode seguir, doutor Américo. Melhorou? Então, eu diria o seguinte, que nenhuma dessas leis comentou sobre ou fez alguma alusão ao sistema de locação das plataformas. Essas plataformas foram importadas, nós importamos essas plataformas locatícias que trouxeram uma novidade muito grande, porque impactou o mercado imobiliário. Não se contrata mais ou não se contratava mais uma empresa imobiliária para fazer uma locação, e a locação passou a ser feita através da internet, através de alguns cliques. Então, isso trouxe uma violação ao costume, ao sistema locatício, especialmente dentro dos condomínios edilícios, que é a grande maioria das construções, das propriedades hoje, estão dentro do condomínio edilício. Então, esse boom
trazido pelas plataformas, especialmente Airbnb, Booking e outras, trouxe um certo transtorno, porque o condomínio perdeu a identidade das pessoas que passaram a alocar os imóveis, a frequentar os imóveis. Você está me ouvindo? Está me ouvindo direitinho? Pode seguir, doutor. Ou não? Ou está mudo? Pode seguir. Pode seguir. Mauro, posso seguir? Então, isso trouxe um transtorno, porque, por exemplo, no litoral de São Paulo, né, vários apartamentos foram alugados através das plataformas. Um sistema que é internacional, começou na França, na Europa, e está sendo aplicado no Brasil. E o que acontece? Em vez de levar 5 pessoas, a pessoa levou 10. E o condomínio não tem elementos para identificar, não tem elementos para poder acertar esta situação. E, às vezes, esse número de pessoas tem um procedimento diferente do que aqueles condôminos estavam tendo e que passaram a alocar. Por exemplo, o que houve muito comum no litoral, os alugatários, os inquilinos iam para a praia e levaram um som extremamente alto, de maneira que tumultuavam a estadia na praia. E no dia seguinte iam reclamar, as pessoas já não estavam mais, porque essas locações por plataformas podem ser feitas por um dia, por 2 dias, por 3 dias. Então, é uma coisa que precisa ser melhor organizada e está sendo organizada. E o que aconteceu? Porque o direito de propriedade dá ao proprietário o direito de usar, fruir, vender, enfim, aproveitá-lo e reivindicá-lo nas mãos de quem quer que injustamente o detenha. E como é que o condomínio ia poder fazer isso? Se nem sabia quem estava lá, e se, porventura, aqueles usuários não se comportavam de acordo com a convenção. Então, aonde foi parar? Onde foram parar essas discussões? Essas discussões foram parar no judiciário. Felizmente, o Judiciário de São Paulo, ao qual eu já pertenci, foi solerte e tomou providências e chegou a uma conclusão jurisprudencial que veio suprir a lacuna de não existir nada da lei. Ou seja, se a convenção do condomínio proibir a locação das suas unidades através das plataformas, a locação não poderá ser feita. Isso já é da jurisprudência, é um dado concreto, é um dado que, felizmente, foi estendido. Então, se a convenção alterar, o problema do condomínio é que a convenção normalmente nada fala, porque nada se falava dessas plataformas. Então, é preciso que a convenção do condomínio seja ordinária ou seja extraordinária, que ela se reporte a esta situação. O problema é que precisa de 2/3 dos votos dos condôminos para que se possa alterar a convenção condominial, que a convenção condominial tem o mesmo valor da legislação do Código Civil, especialmente se a decisão na Assembleia observou o quórum, observou todas as regras, tem a mesma decisão. Então, ficou claro agora que o condomínio pode se defender. Pois não, Mauro? Agora, esses 2/3 o condomínio não pode se defender. Sim. Agora, esses 2/3 não são os 2/3 dos presentes na Assembleia, são 2/3 do total de condôminos, ou seja, é um número bastante difícil. 2/3 não, Mauro, presentes na Assembleia, o que torna a coisa mais difícil. Mas o legislador está preocupado com isso, tanto é que ele tornou oficial uma Assembleia feita como nós estamos trabalhando aqui, de forma virtual. Ele mudou até o sistema de Assembleia, e é uma coisa que poucos sabem, porque é uma legislação de 2022, é uma legislação de número 13.777, que criou a multipropriedade, e nessa legislação copiosa,
o legislador introduziu a possibilidade de reconhecer, primeiro, a assembleia virtual, a assembleia presencial e a votação através de procurações. Então, deu ao condomínio uma situação de melhorar essa votação, porque tem o voto presencial, tem o voto virtual e tem o voto por procuração. Isso dá ao condomínio uma condição maior de obter esses 2/3 necessários para modificar a convenção e proibir essas locações ou até coordená-las. Pois não, Mauro? Chegaram as perguntas da nossa audiência por aqui. Eu vou, por conta do nosso tempo apertado aqui, doutor Américo, vamos a essas perguntas, uma para cada um. Eu vou pedir brevidade a todos aqui para a gente conseguir responder a todas elas. Tony, eu começo com você. É a Daniela Neves, Tony, que te pergunta, a grosso modo, os anunciantes se tornaram reféns das Big Techs, Tony Mastaler? Sim, eles se tornaram reféns das Big Techs e tudo vai se tornando refém de todo mundo. Esse é um mundo onde poucos grupos mandam em muita coisa. Doutor Alessandro, Priscila Carneiro está no Instagram e ela quer saber como é que está o julgamento sobre o FGTS no Supremo Tribunal Federal. É um assunto que você tem acompanhado de perto, né? Isso, tenho acompanhado, mas já é uma discussão muito pesada, então já pediram vistas de novo, então mexe com dá um impacto muito grande nas contas do governo, mas eu acredito que os votos serão, pelo menos até agora, os votos foram a favor da correção, mesmo porque, só para relembrar, para os ouvintes relembrar, essa discussão é justamente sobre a correção. Era feito pela TR mais 3%, só que a TR praticamente perdeu a sua referência, ela não traz mais, não é taxa referencial de mais nada, ela está zerada, então só tem uma correção de 3% ao ano. Então, a discussão justamente foi colocada, era que se devia atualizar essa questão da correção. Então, eu acredito que essa questão das vistas é justamente para que consiga dar uma abrandada na discussão, justamente em questão de no momento de aprovação de orçamento, mas que eu acredito que o resultado deva vir favorável para a correção. Mas quando não se sabe, até porque quando um ministro pede vista, ele não tem prazo para devolução, né? Eu acho que ele tem 30 dias, se não me engano, para fazer a sua... Mas aí ela volta, mas aí tem que voltar para a agenda, aí entra na agenda da plenária, então aí demora novamente a questão da volta, porque já tem a programação do que vai ser discutido nas plenárias, então quando volta praticamente o prazo, esse processo tem que entrar na pauta. Então aí provavelmente quando voltar, deve voltar para o ano que vem. Sim. Pergunta aqui para o Caio, do Jaime do Jardim Bonfilholi. Obrigado, Jaime, aqui pela participação todos os dias. Ele quer saber, Caio, a estimativa de quanto o governo federal poderá receber cobrando taxas e impostos de sites de apostas. Olha, é Jaime, né? Jaime, existe um estudo agora do governo, acho que essa é uma pauta que tá no Congresso, né? Eu acho que tem um projeto de lei referente a isso aí, mas pelo que eu ouvi do ministro Haddad, coisa de 2 bilhões de reais ano. Mas ainda não chegaram ao acordo do valor da taxação, né, para isso. Então, ainda está em negociação isso. Então, qualquer cálculo que a gente possa fazer é premeditado, né, porque ainda a taxação ainda não foi estipulada. doutor Américo, a pergunta aqui para o senhor, do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook. Está ouvindo bem a gente, né? Quem são os botinas amarelas e por que esse nome? A pergunta aqui do Rodrigo Monteiro. Bom, aqui está mexendo com Santo Amaro, né? Um dos bairros mais antigos de São Paulo, né? Porque Santo Amaro foi fundado antes da cidade de São Paulo, que os colonizadores vieram lá da praia para cá. Botina amarela é um costume que se deu a Santo Amaro, porque Santo Amaro não tinha ruas asfaltadas, as ruas eram todas de terra. E qualquer que fosse a botina ou a cor do sapato, ele ficava amarela em virtude da poeira.
daí o nome Botina Amarela. Mas existe uma organização chamada Cetrasa, muito antiga, que está conferindo, ou tem conferido aos santamarenses ou àqueles que aqui estão em Santo Amaro ou algo fizeram por este bairro, este prêmio de Botina Amarela, que é um título dado em prêmio por um trabalho já feito por pessoas aqui em Santo Amaro. É daí que vem o nome, é uma coisa antiga, é uma coisa bem própria de Santo Amaro, e eu tenho a honra de ter recebido esse título de Botina Amarela já há bons anos. Muito bem, parabéns pela explicação, parabéns pelo título, doutor Américo. A gente vai colocar aqui um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, o nosso tempo já está esgotado, edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Estiveram com a gente o doutor Américo Angélico, advogado, desembargador aposentado, Tony Mastaller também, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político, Caio Cassinelli, economista, especialista em inteligência de mercado, e o doutor Alessandro Azzoni, advogado e economista, especialista em direito ambiental. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, a gente se vê numa próxima oportunidade. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Frischmann, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, espectador, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta amanhã pela UTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, interior paulista. Um abraço a todos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.